secretário disse que os fazendeiros fazem uma autodefesa. Isso é um escárnio. A própria Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Civil, sabe como ela tá chamando, o que o senhor chamou de autodefesa? Milícia privada e armada. Está aqui nesse inquérito enorme, posso ler, mas está aqui à disposição de quem quiser dar uma olhada, também tá público. Senhor secretário. Qual o número, deputado? Milícia privada e armada. É esse o inquérito que está em curso hoje o número. Por favor. 2054501-47. 2023090342. O que diz esse inquérito? O senhor Manuel tem áudio, tem foto de grupo de WhatsApp do qual ele faz parte, junto com outros fazendeiros, dizendo algumas coisas, entre elas: vamos esconder as armas porque a polícia tá vindo aí. 2. Ele conversando com um funcionário dele, que é um miliciano, um capataz, um sujeito que disse: dei tiro mesmo, atirei nos caras, não sei se pegou, e vou atirar quantas vezes forem necessárias. Ao que ele rebate, mas esconde, porque isso não pode ser bom pra gente. No dia 3 de março, em apenas uma operação, a equipe da polícia apreendeu 2 fuzis calibre 5.56, 2 espingardas calibre 12 e uma de calibre 3.57. Isso aqui é autodefesa? Fuzil? São 5 armas numa só operação que foi apreendida de um desses fazendeiros, que aqui provas de que ele mandou mesmo atirar nesses trabalhadores rurais que fazem ocupação no Pontal do Paranapanema. Não é autodefesa. Mas, senhor secretário, eu gostaria de aproveitar a presença do senhor, porque na última sexta-feira nós vivenciamos, infelizmente, a segunda maior chacina da história do estado de São Paulo. Só perde para a chacina do Carandiru. Foram 14 pessoas que foram assassinadas. Há relatos, inclusive, de requintes de crueldade. Uma das pessoas que foi assassinada tinha uma criança no seu colo antes disso acontecer. E sim, todos nós queremos saber por quê e quem matou o policial Patrick. E eu falo isso como filha de policial. Tem muita gente aqui que faz demagogia. Eu sei o que passa um policial. Porém, não admito que se faça demagogia sobre a morte de nenhum trabalhador de segurança pública para justificar uma chacina, a segunda maior da história. E não há nenhuma prova de que qualquer uma dessas pessoas que foi assassinada na cidade do Guarujá tenha alguma coisa a ver com o assassinato desse policial. Isso não é uma questão menor, porque nesse exato momento existe uma comitiva de parlamentares da Alesp, lá da nossa Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, junto com a OAB, junto com a Ouvidoria da Polícia e com o CONDEP, que estão nesse momento na cidade do Guarujá, ouvindo os moradores, pessoas que moram ali e que estão relatando que diariamente a polícia entra nas casas, bate nos adolescentes e que estão vivendo um verdadeiro momento de guerra e de terror. Acho que é fundamental trazer esse tema, porque às vezes parece que se quer passar uma ideia de que se trata simplesmente de preservação da propriedade, preservação da ordem. Mas tem uma lógica por trás disso de extermínio, de descumprimento dos direitos humanos e de tratar a população de uma forma tão desrespeitosa e violenta que acontece uma chacina e que há moradores, mães e pais de família, crianças e adolescentes que estão relatando horrores por parte da polícia do estado de São Paulo. E eu acho importante resgatar. O senhor já chefiou a rota no estado de São Paulo. Eu gostaria de ter chefiado. O senhor foi retirado da rota. Não, também. Há declarações do senhor, eu ainda não terminei, o senhor pode falar depois, não lhe passei o tempo. O senhor foi retirado da rota, há inclusive vídeos nas redes sociais que o próprio senhor admite que matou muito. É um motivo bem ruim, de fato. O senhor representa talvez um segmento de bolsonaristas que acha que é razoável lidar com o tema da segurança pública dessa forma, mas segurança pública é um tema muito sério. Há muitas pessoas que gostariam de esperar uma postura por parte da segurança pública do Estado de São Paulo, dos policiais que são decentes, trabalhadores decentes da segurança pública, existem muitos, mas que não merecem ser chefiados por... Obrigado, deputada. Vamos por partes aí, tá? Em primeiro lugar, a afirmação que a senhora diz aí de armas... Vou deixar o palanque bater palma aí. Tecnicamente, tá, pessoal? Vamos lá. Primeiro ponto, o inquérito que a senhora menciona das armas apreendidas, as armas trata como milícia, nas palavras da senhora, não nas minhas. Todas as armas foram apreendidas. Todas, eu já li, todas essas armas foram apreendidas. Se a senhora me deixar falar, eu respondo. Deputada, só um minutinho. Vamos lá, pessoal. O inquérito que a deputada mencionou, para aqueles que querem ouvir, as armas foram apreendidas no inquérito. Essas armas que ela menciona, tem uma pequena diferença só das armas apreendidas com o indivíduo que foi preso por extorsão armada com essas. Essas que foram apreendidas, todas registradas e legalizadas. Todas, sem exceção. Primeiro ponto, garanto para a senhora. Segundo ponto, com relação ao Guarujá, eu sabia que isso viria à tona aqui, apesar de não ser objeto do convite que eu recebi. Deputada, eu tô um pouco decepcionado com a senhora. Achei que a senhora, como mulher, ia defender a policial que tomou tiros de fuzil pelas costas do crime organizado.
Eu achei que a senhora fosse defender. Para que os senhores saibam, ontem à tarde eu estive na Santa Casa de Santos. Ontem à tarde eu estive na Santa Casa de Santos visitando a Cabo Gomes, a Cabo Natiara Gomes. Graças a Deus, e não tem outra afirmação que não seja essa, ela sofreu 7 disparos de fuzil, uma arma de guerra, atingida pelas costas covardemente por 4 indivíduos do crime organizado. Disparo nas costas e no ombro. Ninguém sai matando, não, deputado. Já vai chegar a vez do senhor falar. Ela está bem, passou por procedimento cirúrgico. O soldado Uriel, atingido na virilha, por Deus também está vivo. Então, senhores, essa narrativa não passa de narrativa. Agora aqui, prestem atenção, senhores. Eu não estou querendo politizar nem polemizar, estou respondendo. Essas narrativas de que houve tortura, que foram executados todos os exames do Instituto Médico Legal, as necrópsias não apontam nenhum sinal de violência, muito menos de tortura. É um documento oficial. Então, senhores, o que existe pela primeira vez no estado de São Paulo é um governador que tem coragem de enfrentar o crime organizado. Orgulho imenso em ser parlamentar, todos sabem disso, atualmente afastado, exercendo a função de secretário de Estado de Segurança Pública e atendendo um pedido, inclusive numa agenda que o deputado Kim Kataguiri fez lá na Secretaria de Segurança Pública em São Paulo, se eu poderia vir aqui prestar esclarecimentos acerca das rotinas, dos padrões, dos protocolos de atendimento das polícias paulistas com relação às ocorrências de invasões de terra e ocupações. Prontamente eu atendi, disse que seria um privilégio poder voltar a essa casa, como eu disse, da qual eu tenho orgulho em pertencer. Então fico aqui à disposição de qualquer questionamento acerca da atuação das Forças de Segurança de São Paulo. Nós tivemos, no início do nosso governo, o início de invasões, em especial no Pontal do Paranapanema. No total foram 19 propriedades invadidas, no que o movimento social chamou de Carnaval Vermelho, e todas as 19 foram desmobilizadas. Na Secretaria de Segurança Pública a gente estabeleceu um protocolo de atuação entre as polícias, Polícia Civil, Polícia Militar, inclusive com levantamento de informações, e as informações que foram levantadas é de que esses invasores, quando sabiam que os proprietários rurais de fato possuíam poder de autodefesa no que diz respeito à posse de arma de fogo em suas propriedades, eles decidiam optar por não invadir essas propriedades. Dessa quantidade que eu mencionei das 19 invasões de propriedade, você não via famílias ocupando, grande quantidade de pessoas ocupando essas áreas, muito menos com o objetivo de se estabelecer ali durante um período prolongado. Era 30, 50 metros da entrada da propriedade, da fazenda, enfim, da propriedade, e muito relacionados a, de fato, movimentos político-partidários, né, aos partidos de esquerda. E essas invasões, essas desmobilizações realizadas em São Paulo, elas tiveram uma paciência da nossa parte, o estabelecimento desse protocolo que eu mencionei, a orientação aos proprietários de que ingressassem na justiça para que as polícias pudessem agir, para que não fôssemos acusados ali de toler o direito de manifestantes ou do movimento social. Com a palavra, deputado Kim Kataguiri, autor do requerimento, por 10 minutos, podendo inclusive acrescentar mais 5 minutos como a sua inscrição, deputado. Senhor presidente, senhor secretário, senhor relator, primeiro obrigado ao secretário Derrite por ter aceitado o convite que fiz para que Vossa Excelência viesse a essa comissão. Sei que, como a contribuição já foi muito grande dada por Vossa Excelência, eu gostaria até de confirmar pontos que Vossa Excelência levantou, que a própria Polícia Civil, né, que o próprio inquérito demonstrou, para que a gente deixe muito claro, né, a contribuição da Polícia Civil do Estado de São Paulo, da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, para o escopo de investigação dessa CPI. Então eu gostaria que Vossa Excelência confirmasse a afirmação de que não foi encontrado nenhum material para plantio nessas invasões, né, de que aparentemente o objetivo não era de se estabelecer e de se plantar e de se fazer reforma agrária ou de se montar assentamento. Sim, confirmo. Também gostaria que Vossa Excelência confirmasse que então há uma gravação que indica que um membro da FNL, o senhor Cláudio, exigiu propina de R$25 mil. Não só a gravação, como a comprovação, provas testemunhais da própria vítima dessa extorsão, apresentadas nas folhas aí do inquérito e também do processo. Perfeito. Isso faz parte do corpo probatório que levou a autoridade policial civil, no caso do Dr. Ramon, a representar pela prisão preventiva. E Vossa Excelência confirma que também há interceptação telefônica que comprova, segundo conclusão da Polícia Civil do Estado de São Paulo, a existência de associação criminosa com a finalidade de extorquir propriedades rurais? Sim. Isso foi comprovado durante a investigação. O relator aqui mencionou anteriormente. É importante a gente salientar que esses crimes foram direcionados aos autores, né? Muita gente que se encontrava nos assentamentos não tinha nem noção do que estava acontecendo. Estavam, de fato, ali precisando de uma propriedade, enfim. Estavam sendo usadas por esses líderes. Isso é o que aponta a investigação do delegado. Vossa Excelência também confirma que há ligação demonstrando que o interlocutor da FNL exigiu alqueires de terra para José Rainha? Sim. Em 2 ocasiões, além da quantia em dinheiro, eles pediram uma contrapartida da extorsão, parte da propriedade rural. E que foram apreendidas também, como Vossa Excelência disse, armas de fogo, e essas armas de fogo seriam do Cláudio da FNL, isso está correto? Sim, e na interceptação telefônica, que eles não sabiam que estavam sendo monitorados, existia um certo desespero para se desfazer desse armamento, porque saberiam que poderiam responder por esse delito também, porque provavelmente o armamento ali não tinha a devida regularização. Perfeito. E uma última confirmação, há então depoimento do senhor Henrique Prata, comprovando que houve então um repasse de R$60 mil à FNL a título de extorsão. Não do Henrique Prata. O Henrique Prata é o proprietário da fazenda, mas do funcionário dele,
que eu vou pegar o nome dele aqui, e esse funcionário confirmou que repassou R$60 mil. É o senhor Antônio Rodrigues Pires. Narrou que os valores foram pagos diretamente a Luciano de Almeida. Agora, senhor secretário, em relação às políticas públicas mesmo do Estado de São Paulo de combate às invasões, Vossa Excelência colocou, salvo engano, me corrija se eu estiver errado, que houve 19 invasões e todas elas foram desmobilizadas, né? Então, eu pergunto a Vossa Excelência que se, na sua opinião, quando o governo do Estado ele consegue acabar com essas invasões, ele consegue impedir que essas invasões aconteçam, ele consegue agir de maneira veloz em relação a essas invasões, eu pergunto isso porque se é possível inferir que em estados em que há longas invasões pode haver negligência por parte de governos estaduais em relação a essas invasões? Deputado, vou falar do Estado de São Paulo, tá? Nós criamos um protocolo, porque nós sabemos do quanto é difícil o produtor rural, o proprietário, se manter, produzir, pagar impostos, fazer com que a balança comercial do nosso país continue, ou pelo menos tente continuar superavitária. Então, nós estabelecemos um protocolo de atuação e nós não somos coniventes com nenhum tipo de invasão de terra. E nós diferenciamos movimentos sociais de criminosos travestidos em movimentos sociais que se aproveitam tanto de pessoas humildes quanto de proprietários. Nesse sentido, as 19 invasões de terras que ocorreram no estado de São Paulo, nós atuamos conforme a lei determina, conforme o amparo legal, orientando os proprietários a ingressarem com pedido judicial para que as forças policiais, tendo uma decisão do Poder Judiciário, pudessem atuar. Dessa maneira, nós desmobilizamos 100% das invasões que ocorreram sob a nossa gestão. Senhor secretário, em 2009, o jornal Correio Brasiliense publicou a matéria cujo título é 5 anos após ser expulso do MST, José Rainha funda 2 novas entidades e atrai seguidores do antigo grupo. Nessa reportagem, há a informação de que a Federação das Associações de Agricultores Familiares do Oeste Paulista e da Patativa do Assaré receberam em 3 anos R$6.700.000 em recursos do governo federal e de 2 instituições internacionais. Queria perguntar ao secretário se ele tem conhecimento em relação a esse inquérito envolvendo membros da FNL, se é possível identificar quais são essas instituições internacionais que naquela época financiaram a FNL, se ainda há recursos ou se há alguma investigação sobre recursos internacionais sendo enviados à FNL e se é possível, se há algum indício sobre a origem dos recursos que dão a sustentação às ações da FNL e a manutenção das suas lideranças. Deputado, essa informação, como são informações que antecedem a nossa gestão, eu não tenho aqui, mas eu posso apresentar depois à CPI, se houver comprovação. A gente sabe que não foi o primeiro processo que esse cidadão aí de nome Zé Rainha respondeu, mas eu posso fazer uma pesquisa lá e ver o que já houve em termos de investigação e inquérito e enviar para a CPI. Como se sabe, né, os 3 que haviam sido presos preventivamente pela justiça foram soltos, não foram completamente soltos, por assim dizer, porque o Tribunal de Justiça de São Paulo ainda estabeleceu uma série de condicionantes para eles, né? Eles não podem entrar em contato com as testemunhas, ou seja, há um receio do judiciário de que esses membros da FNL ameacem as testemunhas, ameacem as vítimas, eles precisam comparecer no tribunal, então há um receio da Justiça de São Paulo de que eles fujam, também tem a necessidade de se dormir em casa todas as noites, então, mais uma vez, demonstrando a preocupação da Justiça de São Paulo de que esses membros da FNL acusados desses crimes fujam, mas o que eu quero perguntar nesse sentido é o seguinte: houve um incêndio provocado pela FNL após a concessão de liberdade provisória pela Justiça de São Paulo, né, as suas 3 lideranças. Tendo em vista que uma das condições para a prisão preventiva é a manutenção, um dos requisitos para a prisão preventiva é a manutenção da ordem pública, Vossa Excelência entende ou tem conhecimento de alguma manifestação do Ministério Público ou da Polícia de que esses incêndios causados pela FNL após a concessão de liberdade provisória ensejaria o pedido de uma nova prisão preventiva, já que há uma ameaça à ordem pública? Além desse inquérito que culminou com a prisão dos 3 apontados como líderes, nós temos outros 11 inquéritos que foram instaurados, estão sendo tocados lá na região do DE Inter 8. Essa liberdade que foi concedida pela segunda instância do TJ, ela substituiu aí a privação de liberdade por medidas restritivas, né? A autoridade policial que está encarregada do inquérito com certeza está observando esses fatos e vai provavelmente relatar caso aconteçam novamente ou ele entenda que de fato existe um perigo à ordem pública nesse sentido. Nessa mesma decisão que eu acabei de citar, que concedeu a liberdade provisória às 3 lideranças do FNL, foi adotado pela defesa técnica da FNL a definição de movimento político. Ora, reunindo esse parâmetro de movimento político, ou seja, um caráter político ideológico, com a violência física praticada, já atestada em provas, e psicológica contra pessoas e propriedades, gerando terror por coerção direta sobre as vítimas, visando o governo a fazer ou deixar de fazer no campo político ou administrativo, ou seja, levando em consideração esta definição, que são os parâmetros legais que nós temos hoje para definir o que é terrorismo, há a possibilidade de que a FNL seja caracterizada como movimento terrorista? Deputado, eu tenho a minha opinião firmada com relação a isso. Eu fui relator aqui de um projeto de lei de autoria do deputado Alberto Fraga na Comissão de Segurança Pública, que visava, foi no ano passado, se eu não me engano, a Comissão de Segurança Pública visava alterar a tipificação de terrorismo no Brasil.
Brasil, que foi uma lei aprovada muito rapidamente em 2016 por conta dos Jogos Olímpicos. E vocês sabem que terrorismo só é cometido se for em razão de xenofobia, etnia, raça ou religião, enfim. E eu entendo que quem invade propriedade... Eu não estou aqui generalizando, tá, senhores? Em especial aos deputados do PT, do PSOL, que eu estou falando de maneira categórica e transparente. Nosso trabalho, eu estou falando tecnicamente. Criminosos que se aproveitam de movimentos sociais para invadir propriedade e cometer crimes, tudo leva a crer que um dia o Congresso Nacional vai ter a coragem de diferenciar o que é movimento social do que é, de fato, crime e, nesse aspecto aí, terrorismo. Falamos sobre prevenção, ou a pena de esbulho possessório. Mas é bom o secretário responder concretamente a pergunta aqui, porque ele divaga. Não, eu me Ele senti perguntou, satisfeito você pela enquadra resposta como do terrorista? secretário. Deputado Newton Carlos, na ordem sua aí, vez, presidente. deputado- Temos que respeitar na sua quem dá a vez- palavra, presidente. Na sua vez, o senhor fale, deputado. Perfeito, deputado Nilton Tato, eu me senti, pode ficar tranquilo, deputado Tato, que eu me senti contemplado pela resposta do secretário Derrite, então Obrigado. não há que se fazer nenhum complemento. Eu gostaria, perguntando sobre prevenção, porque um dos papéis dessa CPI, inclusive o nosso presidente Zucco tem dito, e de fato é uma realidade, um dos papéis da CPI é propor projetos para impedir que os crimes investigados voltem a acontecer. E aí eu pergunto pro secretário, hoje a pena de esbulho possessório faz até com que o crime seja julgado no GCRIM, por ser um crime de menor potencial ofensivo. Vossa Excelência entende que deve haver um endurecimento nas penas em relação a esbulho possessório e outros crimes que envolvam invasão, extorsão, crimes correlatos? Sim, sem dúvida alguma. Aproveitando, sei que não é objeto da pergunta de Vossa Excelência, mas não só de esbulho processório, como de modo geral. As penas dos crimes, o crime no Brasil, infelizmente, não encontra respaldo legal para evitar que o crime aconteça, acaba gerando a certeza da impunidade e uma bola de neve gigante. Uma coisa está aqui no Congresso, outra coisa está na ponta da linha lá, como nós realizamos a prisão de um indivíduo lá no 37º DP no Campo Limpo, depois de cometer um assalto a carro forte. Ele tinha 30 passagens por roubo. 30! Condenado a 91 anos de prisão e havia recebido da Justiça a possibilidade de responder em liberdade. Então, não só no esbulho processório, mas em toda a legislação penal e lei de execuções penais do Brasil. Perfeito. Obrigado, secretário. Eu quero agradecer a sua presença e dizer que eu tenho certeza absoluta que nós vamos ver nas próximas horas atestada, e aqui palavras minhas com nenhum envolvimento com o secretário, atestada a hipocrisia do governo que ontem falou sobre se ater ao objeto da investigação, que ontem falou sobre questionamentos que envolvam o escopo da CPI, mas que hoje, senhor secretário, eu não tenho a menor dúvida de que vai haver questionamento que não esteja envolvido com o escopo desta CPI para Vossa Excelência. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a base do governo vai fazer questionamentos a Vossa Excelência, de que não tem relação em relação a essa CPI, mas eu digo mais, acredito eu, e aí, evidentemente que é uma escolha de Vossa Excelência, que diferente do ministro G. Dias, mesmo não tendo conexão com o escopo da CPI, se Vossa Excelência for questionado sobre alguma matéria estranha a esta comissão, Vossa Excelência vai responder e vai responder com maestria. Obrigado, presidente. Obrigado, secretário.